Jeremias 18, 1 a 12. Diz a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E, no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante a mim, e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. Ora, pois fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor: Eis que estou forjando mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois, agora cada um do seu mau proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: Não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Eu não sei se eu falo amém ou misericórdia depois desse último versículo, mas vamos orar no nome de Jesus. Senhor Deus, nós queremos te dar louvores ainda, Senhor Deus, através da leitura da sua palavra, Senhor Deus, e nós precisamos da mensagem do Senhor sobre as nossas vidas, Senhor Deus. A tua igreja clama, Senhor Deus, pela tua direção, pela tua verdade nos corações, e nós não podemos, Senhor Deus, nada sem que o teu Espírito ministre sobre as nossas vidas. No nome de Jesus Cristo, vem com teu socorro, Senhor Deus, para que possamos obter da tua palavra, Senhor Deus, a verdade que o Senhor quer nos transmitir essa noite, Senhor Deus. Apesar do teu servo que está aqui, Senhor Deus, que não há nele nenhuma condição, Senhor Deus, não há nele nenhuma sabedoria e entendimento, a não ser se for dada pelo teu Espírito Santo, Senhor Deus. Usa da vida do teu servo e usa da vida dos teus servos para que o reino, Senhor Deus, de Cristo Jesus avance fora dessas paredes. É no nome de Jesus que nós depositamos a nossa oração e aguardamos a tua resposta. Amém e amém. Interessante que, mais uma vez, uma mensagem de arrependimento. O Senhor Deus, Ele é tremendo. Se nós lêssemos o capítulo 16 e 17 aqui, nós vemos que o Senhor traz uma palavra de castigo. Por quê? Para aquele povo de Judá que teima em desobedecer ao Senhor. É interessante que a idolatria, ela toma posse dos corações. A idolatria, ela faz com que o homem forme para si outros deuses e andem após esses deuses. Meus irmãos, já dizia, se não me engano, João Calvino, né? Que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Quantas vezes nós colocamos prioridades que na verdade não são em primeiro lugar nos nossos corações? Isso ocorria com o povo de Judá. Esse povo também tinha um andar na dureza dos seus corações, nunca davam ouvido ao Senhor. Se nós lêssemos ali o 16, 12, o 17, 9, até a palavra diz: enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Esses homens também, eles foram alertados sobre a confiança na sua própria carne. Interessante que no versículo 5 do capítulo 17, está ali: maldito o homem que confia no homem. Muitas vezes você usa isso para falar: emprestei o dinheiro e não me pagou. Maldito o homem que confia no homem. Não! Maldito o homem que confia em si mesmo, na força do seu braço, na eloquência do seu coração, no conhecimento que ele carrega consigo. Nós não podemos confiar em nós mesmos. A obra do Senhor é feita pela ação do Espírito Santo em nós e através de nós, e não pela nossa força. Muitas vezes nós queremos fazer tudo, fazer com todos
tudo aquilo que nós achamos que é o correto, mas nós não esperamos no Senhor, e nós agimos na força dos nossos próprios braços. Também há uma exortação aqui sobre a desonestidade no acúmulo das riquezas, está aqui 17:11. Então o Senhor exorta aquele povo, que aquele povo estava ajuntando para si o fruto da desonestidade. E ele também fala sobre o profanar o sábado, 17, 22 e 23, tem uma mensagem forte ali. O povo não estava mais obedecendo ao Senhor. Meus irmãos, o pecado de Judá, ele estava de uma maneira tão evidente gravada nos corações, que a palavra ela faz uma citação bastante interessante aqui, no versículo 1 do capítulo 17, o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo, gravado na tapa do seu coração e nas pontas dos seus altares. Meus irmãos, se nós olharmos para dentro dos nossos corações, qual seria o resultado disso nesta noite? Nós temos andado segundo o coração de Deus ou temos andado segundo a malignidade dos nossos corações? Nós sabemos que nós temos a tendência de olhar no espelho e cantar para nós, grandioso és tu, não é verdade ou não? Mas nós deveríamos enxergar a miséria que há nos nossos corações, apartado daquilo que Deus tem para nós. Nós temos que ver que nós não somos tão preciosos como nós imaginamos que somos. Nós somos tão maus, tão malignos, que o nosso Senhor Jesus pagou o preço da cruz pelas nossas maldades e pecados. Às vezes a gente acha que a gente é bom como se nós levamos um inocente à cruz pelos nossos pecados. Então não há essa bondade nos nossos corações. E não havia essa bondade também nessa nação chamada nação de Judá. Meus irmãos, Deus liberta o povo da escravidão. Ele tira o povo do Egito. Deus conduz o povo. Deus opera milagres, opera prodígios com esse povo. Deus leva esse povo em segurança, com a nuvem lhe dando o quê? O sossego do sol e aquela coluna de fogo lhe protegendo-os nas noites terríveis de um deserto. Deus então, ele carrega esse povo, ele dá a palavra para o povo, ele dá ali os mandamentos, ele organiza o povo e o homem simplesmente se prostitui e vai após outros deuses, ou vai atrás de outros deuses. Meus irmãos, nós precisamos atentar para as nossas vidas. Hoje cedo nós falávamos da vitória sobre o pecado, que nós temos a tendência de achar que nós nunca erramos. De vez em quando nós olhamos para os nossos filhos e dizemos, onde foi que eu errei na criação dos meus filhos? Em várias partes da nossa vida nós erramos, não dando um testemunho coerente com a verdade. Então Israel foi escolhida para ser um povo de Deus. Por que ela foi escolhida? Porque era grande? Não, porque Deus resolveu escolher Israel, até numa nação pequena. Uma nação de um povo obstinado de coração, rebelde de coração, mas o Senhor sempre quis conduzir essa nação que Ele mesmo escolheu segundo a sua soberania. Meus irmãos, não havia mérito nessa nação chamada nação de Israel, povo de Judá. Mérito nenhum, apenas o Senhor resolveu escolhê-los. Mas interessante que ela sempre rejeitou o Senhor. Meus irmãos, se você ler, ela sempre rejeitou o Senhor. Às vezes ela andava alguns anos na presença do Senhor, mas logo ela se desviava do caminho do Senhor. Então vem a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo, vai, desce à casa do oleiro e lá eu falarei contigo. Interessante que nós podemos extrair algumas coisas aqui desse texto. Primeiro, disposição em descer à casa do oleiro. Meus irmãos, nós somos extremamente ativistas na nossa vida espiritual. Nós achamos que estando fazendo, nós estamos agradando a Deus. Então nós não paramos de fazer. Eu faço, eu vou, eu prego, eu faço isso, eu visito aqui, eu faço. Mas nós temos uma dificuldade de descer à casa do oleiro e esperar o Senhor falar. Nós temos a dificuldade de abrir a nossa Bíblia e dizer, Senhor, revela para mim coisas preciosas para que eu possa caminhar, não segundo a minha vontade, mas segundo a sua vontade. Nós temos a dificuldade de aquietar o nosso coração na presença do Senhor e clamar para que Ele venha sobre nós com uma instrução precisa. Você nota isso?
que é muito mais fácil você fazer uma visita do que você abrir a sua Bíblia e ler. Vamos dizer que você, no percurso dessa visita, com a visita e com a volta, você gaste 2 horas. É muito mais fácil você fazer essa visita 2 vezes ao dia, do que você abrir sua Bíblia por 2 horas e esperar a revelação do Senhor. Meus irmãos, por isso nós temos uma igreja que não amadurece, uma igreja que não busca a palavra de Deus. Uma igreja que não abre a palavra de Deus e medita nela. Uma igreja que não quer a instrução do Senhor, que acha que já é cheia de si mesma, e essa igreja não funciona. Nós precisamos descer à casa do oleiro, esperar com que o Senhor fale conosco. Dispõe-te a subir, não a descer. Desce, que lá eu vou falar. O Senhor tem uma palavra para o profeta, por isso ele o chama àquele local. O Senhor tem uma palavra para o profeta passar para um povo que ele ama, um povo que ele quer cuidar, que ele quer organizar, que ele quer levar, mas que ele quer arrependimento desse povo. O povo não busca o Senhor, mas o Senhor busca o povo. O Senhor está sempre enviando um profeta para falar ao povo. O Senhor está sempre preparando alguém para falar ao povo. E é interessante, quando o Senhor dá a instrução a Jeremias, no capítulo 1, não precisa abrir, mas preste atenção. Quando Jeremias diz assim, olha, Senhor, eu não passo de uma criança, porque a todos a quem, não diga, não passo de uma criança. Porque Jeremias falou, olha Senhor, eu sou pequeno, eu sou uma criança. Ele falou, não digas não passa de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois o Senhor estende a mão, toca na boca dele e diz, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Agora que vem o problema. Agora que vem o problema que esse escuto de autoajuda aí. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. A palavra do Senhor, ela não é, a princípio, gostosa de se ouvir, porque ela confronta, toda a verdade do Senhor confronta o meu coração. O meu coração quer ir contrário à palavra do Senhor, mas ela vem para mudar a minha vida. Por isso, essa palavra, muitas vezes, ela é rejeitada, porque a princípio ela confronta os nossos corações. Então nós temos que tomar cuidado. O povo não busca o Senhor, mas o Senhor busca o povo. Olha que maravilha, esse povo sempre rejeitando, mas o Senhor insistindo que o profeta vá e ministre esse povo. A segunda coisa que eu aprendo aqui, versículo 3, desci à casa do oleiro e eis que ele estava entregue a sua obra sobre rodas. Quem já viu, né, o cara pedalar aquela mesa, girar, e ele vai amassando o barro primeiro, depois vai dando forma ao barro. É interessante que o Senhor mostra como ele dá forma à vida do cristão, e no caso a essa nação. O Senhor, ele tem poder sobre o barro é nada. Aliás, o barro até atrapalha quem, por exemplo, quem dirige, né, e vai numa estrada que está com barro, o barro suja o carro e dificulta a caminhada daquele carro. Mas aqui, o Senhor pega aquilo que não tem valor, que para nós a princípio parece sujeira, e vai confeccionar um barro. Ele vai confeccionar uma nação. Ele pega algo sem valor, algo que é sujo, e ele vai processando isso. Ele coloca sobre a mesa de confecção, ele vai girando e ele molda aquele barro da maneira que ele quer. Meus irmãos, algumas pessoas dizem, eu não preciso ir à igreja para adorar o Senhor. Quem pôs no seu coração não pôs a coisa certa. A palavra do Senhor está sendo explicada dia após dia em uma igreja. E você tem a oportunidade de entender o cuidado de Deus sobre a sua vida. Hoje eu falava que se você for a uma igreja e olhar para as pessoas, você vai decepcionar. Mas se você estiver com a visão em Cristo, nada vai te tirar daquela caminhada. Por quê? Porque nós temos o tempo aqui nessa terra. E o tempo nós vamos viver congregados em igreja. Eu sou falho. Se não houver misericórdia no coração de vocês, vocês não vão me suportar. Mas se vocês me amarem e me ajudarem,
Nós vamos crescer juntos. E o Senhor pode fazer isso conosco. Ele pode moldar esta igreja segundo aquilo que Ele deseja. Você que nunca viu, entra no YouTube e pergunta aí, vaso do oleiro. E vê como é que faz um vaso. É muito bonito. É muito bonito. Fogo para a secagem desse vaso. Quem passou ali por Bandeira do Sul, quem passou ali por São João do Batista, Vargem Grande, vê que o barro, quando ele é feito, ele vai para o sol um pouquinho, depois ele passa no fogo. E esse fogo vai fazer o quê? Vai fazer com que esse vaso se torne realmente duro, a ponto de poder colocar até coisa quente dentro dele. E o cristão também, ele precisa passar pelo fogo. Ele é apurado e depurado no fogo. Muitas vezes as pessoas querem uma vida light no Senhor. Não existe vida light no Senhor. Nós temos passado por situações difíceis, correto ou não? Todos têm os seus problemas aí. Quando você ora mais? Quando você está sem o problema, quando você está com o problema. O pastor Gerson já disse ali, com o problema. Por que, pastor Gerson? Porque bate aquela angústia no nosso coração, a gente amplia essa busca ao Senhor, a direção do Senhor, a gente vê que não pode nada, então nós podemos o quê? Buscar mais no Senhor e menos em nós. Por que nós chamamos o Roberto aqui? Eu tenho conversado com o Roberto, às vezes a gente sai junto, às vezes eu busco ele, às vezes eu faço uma visitinha a ele, e de vez em quando dá umas baixas, né, Roberto? Roberto fica assim apreensivo, será que vai, será que não vai, será que acontece, será que não acontece? A gente tem que orar, né, Roberto? E eu falo, Roberto, dependa de Deus. Tem coisas que não está nas nossas mãos, a gente não consegue organizar. Nós precisamos ser fiéis ao Senhor e depender somente dEle. Então eu e você precisamos entender que o quê? Que o barro passa depois, que o vaso depois de pronto ele passa pelo fogo. E nós precisamos entender que esse vaso é para ser utilizado. E é interessante que lá em Coríntios a palavra diz, olha, esse tesouro que é o Evangelho é colocado em vasos de barro, ou seja, sem valor que somos nós. Para quê? Para que não fique ofuscado o poder da cruz, o poder de Deus. Então o Senhor pega um vaso que tem pouco valor como eu, e coloca do seu azeite, e como você, e coloca do seu azeite, e aí nós podemos o quê? Entender que apesar de não termos valor em nós mesmos, o Senhor ainda nos usa, e nos usa em abundância. Olha a maravilha que o Senhor quer fazer. Agora nesse processo, pode haver o que? A quebra do vaso. Versículo 5. Onde que está o vaso quebrado? 4. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso. Versículo 4. Que Senhor amoroso, que Senhor cuidadoso, que providência, quebrou aquele barro e fez outro. Amassou de novo e fez um novo. Muitas vezes nós estamos fora da vontade de Deus, fora do centro da vontade de Deus, e a misericórdia vem e Ele nos quebra. E muitas vezes nós não queremos ser quebrados, mas nós somos quebrados para ser feitos novos vasos. E nós precisamos entender isso. O Senhor quer fazer isso conosco muitas vezes, e nós devemos entender que tudo que Ele faz é bom, perfeito e agradável. Mesmo que nós não entendamos no momento, algo vai acontecer nas nossas vidas. Nós precisamos sempre estar debaixo das ordens do Senhor, na dependência total e exclusiva dEle. Outra coisa que eu aprendo, versículos 5 e 6. Então vem a minha palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Meu irmão, se você não entender que Deus é soberano sobre a sua vida, e que você deve se sujeitar a essa soberania, porque ela vai acontecer, queira você ou não, Ele continuará sendo soberano. Você precisa entender isso, e sentir-se privilegiado pela soberania de Deus. Parar de confrontar isso. Ele pode fazer o que quiser com essa igreja, Ele pode fazer o que quiser com a sua família, com a minha família, com a tua vida e com a minha vida. E você precisa entender, e você precisa amar isso.
Muitas vezes nós achamos que a soberania de Deus é um castigo para nós, mas não é. É aquele cuidado que Ele tem para nós. Nós entendemos que nós temos livramentos, talvez hoje, que nós sequer detectamos, mas Ele nos livrou. Nós temos que entender que os nossos projetos e as nossas orações não foram respondidas, porque havia um projeto melhor, uma proposta melhor do Senhor, e Ele sabia que se Ele respondesse às nossas orações, nós estaríamos hoje com um problema. Nós precisamos entender que Ele faz todas as coisas em perfeição, e por isso nós devemos estar sempre submissos a Ele. A soberania do oleiro sobre o processo de fabricação e sobre o barro é evidente na palavra de Gênesis a Apocalipse. Queira você ou não queira você, aquilo que Deus projetou vai acontecer. Tudo está debaixo da sua ordem. É o Senhor que governa. Paulo estava achando que estava agradando o Senhor, prendendo e matando cristãos. O Senhor o buscou. E Paulo passou a entender quem era Cristo Jesus. Muitas vezes nós estamos numa direção totalmente equivocada, sem qualquer entendimento de quem é Cristo Jesus e do governo dele sobre as nossas vidas. E há uma mensagem do versículo 7 ao versículo 11, e nós poderemos aqui resumir em uma palavra: arrependei-vos. Arrependei-vos. Se essa palavra não serve para você, eu acho que você deveria levantar agora e sair desse tempo. Arrependimento é a questão. Meus irmãos, o Senhor nos dá várias oportunidades de arrependimento, como deu para essa nação. Mas a dificuldade desse povo era entender que, voltando para o Senhor, estaria tendo a decisão correta. A primeira pregação de Jesus não foi: olha, você é bom, você é especial. Muito pelo contrário, arrependei-vos e crede no Evangelho. E nós estamos pregando outras coisas que não são do Senhor. Nós estamos inventando alguma coisa para que as pessoas se sintam bem. E você só se sentirá bem quando verdadeiramente você se arrepender dos seus maus caminhos e voltar para o Senhor. O arrependimento, ele não é apenas a mudança de mente, mas é junto a mudança de procedimento. É a mudança de desejos e de paixões. As paixões que eu tinha anteriormente, eu não as terei mais, porque eu tenho uma nova vida em Cristo Jesus e o arrependimento faz parte da minha vida. Meus irmãos, o arrependimento é algo tão profundo. Ele só acontece quando o Espírito Santo revela quem você é. Porque você não tem do que se arrepender até que você entenda que você é um miserável e pecador. E você, olhando para dentro de si mesmo, você se sinta muito mal. E você entendendo isso, obra que o Espírito Santo faz em nós, nós podemos falar: Senhor, verdadeiramente eu tenho pecado contra o Senhor. Não mais porque as pessoas estão mandando dizer, mas porque eu vi quem eu sou. E eu vi os caminhos que eu tenho trilhado. E eu chego a uma conclusão: Senhor, eu tenho pecado contra o Senhor. Isso é maravilhoso. Sabe quando uma criança, ela faz algo errado, e ela está esperando o momento de entrar na presença dos seus pais, e ela tenta enrolar para ver se não tem o castigo. Mas quando ela se encontra numa situação bastante extrema, que ela confessa, ela leva uma tunda, vamos dizer aqui, uma sova, uma surra. Mas depois aquilo fica um alívio, não fica? Porque não há mais o que esconder. E muitas vezes nós queremos provar para o Senhor que nós somos bons e não precisamos de arrependimento em tais áreas da nossa vida, sendo que Ele conhece as nossas palavras antes que elas cheguem aos nossos lábios. Nós fomos formados ali no ventre da nossa mãe, Ele já conhecia todos os dias da nossa vida. Então, quando nós realmente entregamos todos os cuidados da nossa vida para Ele, nós tiramos dos nossos ombros
o peso que nós carregamos. Eu gosto muito do texto lá de Mateus capítulo 11, versículo 28, que diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei alívio. Meus irmãos, esse texto muitas vezes ele é mal utilizado, e ele é utilizado quando você está com um problema. Parece que é um convite de Jesus a você levar o seu problema para ele tira, e depois você continua a sua vida sem Cristo. Não, ali é para nós entregarmos não só as nossas dores, mas a nossa vida, o nosso coração a Ele. Vinde a mim, vinde a mim. É uma nova vida em Cristo Jesus. E Ele vai tirar o fardo, Ele vai tirar o peso desse mundo, as exigências desse mundo. Porque é interessante, esse mundo tem exigido tanto de nós, né? Nós temos que ter uma roupa que nós não podemos comprar para mostrar. Nós temos que ter o carro que nós não podemos ter para mostrar. Nós temos que ter várias coisas, não é verdade ou não? Nós temos que organizar a nossa vida em prol do vizinho, não é? Um dos pesos desse mundo é este. Vários outros existem. Nós temos que ter tanto conhecimento que hoje o cara não sossega. Ele terminou a faculdade, ele faz mestrado, depois ele faz doutorado, depois ele faz o pós-doutorado, depois ele faz o penta, o hepta, depois ele morre. E apresenta um tanto de diploma para o Senhor, quando ele é chamado na presença do Senhor. Porque não sossega. Ele precisa provar que ele é mais, porque ele vai ficar competitivo. Mas ele não foi chamado para ser competitivo, ele foi chamado para ser servo. Ele não foi chamado para ter o salário de 100 mil, ele foi chamado para viver, para a glória do Senhor. E muitas vezes na empresa assim também. Ele trabalha às 8 horas por dia, mas depois ele começa a ficar mais aplicado, ele trabalha 10, depois ele trabalha 12, depois ele trabalha 14, depois ele vai em casa de 2 em 2 dias, depois ele vai crescendo na empresa e perdendo toda a sua família, perdendo toda a sua vida, e a sua vida espiritual nem se fala. Por quê? Porque o mundo pôs nele pesos, ele tem que aparecer, ele tem que estar na crista da onda, ele tem que ser top. Aí nós compramos uma casinha própria, tão sonhada. Mas aí nós falamos, eu preciso ter mais uma para alugar. Aí ele compra a segunda, ele trabalha, compra a segunda. Aí ele fala, mas uma só para alugar não vai trazer estabilidade, porque eu tenho que pagar o plano, né, de saúde. Aí eu vou comprar a segunda, uma para o plano, outra para outra coisa. Aí ele compra a segunda, compra a terceira, compra a quarta. Quando vê, ele vai para o inferno, para dentro de um túmulo, cheio de serragem. Não é tudo flor não, viu? A maioria é serragem, viu? E ele é jogado ali dentro. E um dia ele vai ter que prestar conta com o Senhor. Por quê? O seu coração estava totalmente voltado para as coisas desse mundo. Não houve arrependimento. Ele olhou para a palavra do Senhor, mas ele não se arrependeu. A misericórdia de Deus nos traz um chamado ao arrependimento diário. Meus irmãos, se você nasceu de novo, se você é um cristão, você se arrepende todos os dias, porque todos os dias nós pecamos contra o nosso Deus. Então nas nossas orações, há um tempo ali para a confissão de pecados, para o pedido de perdão, mas não é aquele perdão que você pede e depois faz no outro dia, não, é um verdadeiro arrependimento, uma obra que a palavra produz em nós. Há uma oportunidade de arrependimento, não porque nós somos preciosos, mas porque nós somos grandes pecadores, então nós precisamos dessa oportunidade. Deus me dá uma oportunidade porque eu sou muito precioso. Não, Ele te dá essa oportunidade todo dia porque você é pecador, e por isso Ele precisa dar essa oportunidade. A misericórdia enxerga isso, que você merece ser destruído, mas a misericórdia vai até você e vai até mim, porque Ele conhece o nosso coração, o quão pecador Ele é. 5. Esse versículo 12 é para arrebentar. Olha a resposta desse povo. Não, mas eles dizem. Quem dizem? O povo. Não há esperança, porque andaremos consoante aos nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração. Maligno. Eu vou ler na Bíblia Viva. Mas eles responderam: não perca seu tempo pedindo para mudarmos nossa maneira de viver.
Não queremos viver embaixo as ordens de Deus. Preferimos continuar desobedecendo e fazendo o que o nosso próprio coração deseja, com toda maldade e teimosia. Estes somos eu e você, chamados pelo nome do Senhor, com o coração obstinado ao pecado. E nós cantamos aí fora e batemos no peito: eu sou crente. Mas só que o nosso procedimento talvez seja pior do que o crente. Pior do que o ímpio, desculpa. Talvez quando nós abrimos a nossa boca aí fora, as pessoas falam: não acredito, isso é crente? Porque o Senhor nos chama a uma vida com Ele, para Ele. E nós declaramos: não perca seu tempo, profeta. De dizer isso, nós não andaremos debaixo das ordens do Senhor. Essa é a nossa geração. Essa é a geração 2019, Igreja Batista do Kennedy. Ah, não fala assim? Falo. Esses somos nós, que temos rejeitado a obra do Senhor nas nossas vidas e a palavra do Senhor nas nossas vidas. Que temos rejeitado as exortações que a palavra nos traz. Temos andado segundo o nosso próprio entendimento. Meus irmãos, eu e você fomos chamados para ser luz e não trevas. Talvez nós tenhamos sido mais trevas essa semana do que luz. Eu queria que você pensasse nisso. Estes homens respondem: não adianta, eu não quero a palavra do Senhor, eu quero andar segundo os meus projetos e segundo o meu coração maligno, teimoso, desobediente. O endurecimento pelo pecado os leva a uma vida totalmente apartada de Deus. Meus irmãos, às vezes a pessoa gosta tanto de pecar, que isso cristaliza no seu coração. Chamamos de coração e mente cauterizados pelo pecado. E é interessante que a palavra do Senhor, ela nos traz vários alertas. A dureza do coração os fez incrédulos com dedicação total ao pecado. A dureza do nosso coração. Nós estamos vendo que as coisas estão erradas e nós continuamos com ela. E nós lembramos que o Espírito Santo traz para nós a mensagem: olha, isso não é de acordo com a palavra, e nós continuamos nesse projeto. Não podemos viver dessa maneira. Nós, como igreja, deveríamos estar avançando com o reino de Deus, e nós estamos o quê? Pondo obstáculo para que as pessoas vejam a Cristo Jesus. Por quê? Porque o nosso procedimento é contrário à palavra do Senhor. Eu e você precisamos de ouvir a mensagem do Senhor e pedir o quebrantamento dos nossos corações. Nós precisamos de um avivamento nos nossos corações. Avivamento não é sair pulando aí para a rua, não, meu irmão. Não é subir num trio elétrico, pôr uma faixinha na cabeça e dançar com uma roupa apertada em cima do trio elétrico. Não, não é isso não. Isso não é avivamento, não. Isso aí quase que é um encapetamento. Avivamento é nós nos ajoelharmos, talvez aqui ou talvez no meio da rua, e falar: Senhor, eu tenho pecado contra Ti. Tenho desobedecido a Tua palavra. Tenho andado de maneira desordenada. Eu tenho rejeitado a Tua instrução. Perdoa. Estou arrependido. Eu preciso do Teu perdão. Eu preciso da Tua misericórdia. Eu preciso do Teu renovo. Vivifica-me. A palavra nos diz, ontem foi falado aqui, nós não perdemos o primeiro amor. Nós abandonamos o primeiro amor. Nós abandonamos porque nós pusemos os nossos olhos nas coisas desse mundo. Então nós caminhávamos com Jesus cheio do fogo. E de repente, aquilo se esfriou. Por quê? Os nossos olhos foram para as coisas transitórias e passageiras deste mundo. Meus irmãos, há um preço a ser pago. Não é sacrifício, mas é negar a nós mesmos. É morrer para nós mesmos. É tomar a cruz de Cristo. E a cruz é sacrifício, é vergonha. E é seguir a Cristo Jesus. Que é seguir os passos de Cristo Jesus. Seguir o modelo de vida de Cristo Jesus. Não rejeite o Evangelho, meu irmão. Talvez você esteja aqui dentro já há algum tempo, você fala: não estou nem aí com isso. Então vai um alerta para você. Palavra do Senhor.
Lá em Hebreus capítulo 3, versículo 12. Não abre não, presta atenção, depois você abre. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente durante o tempo que se chama hoje, para que não sejais o quê? Endurecidos. Endurecidos pelo quê? Pelo engano do pecado. Olha o perigo que nós corremos. Nós vamos pecando, pecando e gostando disso, e gostando disso. Quando vê o nosso coração está endurecido pelo engano do pecado. E nós temos uma vida o quê? De total rejeição à mensagem da cruz. Você acha que você rejeita a mensagem da cruz só quando você sai da igreja? Não, você pode estar aqui 50 anos e rejeitando a palavra de Deus. Não há crescimento espiritual, não há transformação de vida. Isso é rejeitar a palavra do Senhor. Não há mudança, não há um coração arrependido, que é o que o Senhor se agrada, arrependido e humilhado na presença dEle. Ele não rejeita um coração assim. Então nós precisamos voltar para a palavra de Deus. Eu e você. Primeiro eu e depois vocês. Por quê? Porque a responsabilidade maior é minha. E eu preciso dessa volta. E vocês precisam dessa volta. E há um reino para avançar. É o reino de Cristo Jesus. E nós precisamos mostrar Cristo Jesus aí fora. E para isso nós temos que quê? Estar revestidos de Cristo Jesus. Que Deus abençoe cada um de nós, que os nossos corações sejam confortados pelo poder que há na palavra de Deus. Amém?